Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja presente no coração de todos e que Jesus nos envolva com o seu amor nos trabalhos no dia de hoje. Meus irmãos, eu ganhei aqui de um médium, de um amigo meu aqui da casa, um instrumento para me auxiliar quando eu for fazer o Evangelho no Lar. É uma caixinha com várias cartas, cada carta tem o capítulo e seria o versículo, né? O subtítulo dos capítulos. É isso aqui, ó. Tá? Tem aqui dentro. E eu, em casa, na dúvida de que tema usar para montar uma palestra, eu recorri a esse instrumento aqui. E o tema que veio, tá? Todos os temas daqui estão no Evangelho. Não creiais em todos os espíritos. É capítulo 21, subtítulo 6. E aí eu consegui montar aqui uma palestrinha sobre esse tema. E hoje eu vou apresentar para vocês. O tema que nos reúne hoje é de profunda importância para todos aqueles que trilham o caminho espiritual. Não creiais em todos os espíritos. Ensinamento encontrado na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que nos orienta, abre aspas: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Todos os espíritos são de Deus, concordam? Todos, inclusive os trevosos. Mas a palavra que ele quis usar aqui é que se os espíritos são bondosos, se os espíritos estão mais afinizados com a bondade, com a caridade. Essa foi a interpretação. Essa recomendação, embora milenar, parece extremamente atual, especialmente à luz do Espiritismo. Extremamente atual, né? Nós não podemos crer em todos os espíritos. O que significa não crer em todos os espíritos? À primeira vista, pode parecer uma mensagem de desconfiança, mas na realidade trata-se de um convite à prudência, ao discernimento e à responsabilidade espiritual. Principalmente a prudência. Temos que ser prudentes com o que ouvimos, não aceitar tudo aquilo que nos é colocado de primeira. Nós vamos ver mais aqui para frente como devemos fazer para poder identificar isso aí. Sabemos pelos ensinamentos de que os espíritos são as almas dos homens em diferentes graus de evolução. Portanto, assim como na Terra encontramos pessoas sábias e ignorantes, boas e más, sinceras e enganadoras. E o mesmo ocorre no mundo espiritual, com certeza, né? Já a gente encontra aqui, a gente trata de irmãos aqui que tem, às vezes, todas, às vezes, uma dessas qualidades. Qualidades entre aspas. Nem todo espírito que se comunica traz a verdade. Nem todo espírito é elevado. Nem todo espírito está comprometido com o bem. Com certeza. Nem todo espírito está comprometido com o bem. Muitos estão comprometidos com o mal. E nada melhor, ninguém melhor do que nós, né, que trabalhamos aqui na casa, para comprovar isso. Por isso, a orientação é clara: não aceitar tudo cegamente. Veio um palestrante esses dias aqui e nos contou que ele trabalhou por 15 anos com um obsessor.
não era mentor. E o resultado disso foi uma tentativa de suicídio. Ele esteve aqui e falou isso para a gente, né? Então temos que estar muito ligados e temos que saber interpretar aquilo que o mundo espiritual nos traz, para que não façamos aquilo que não é para ser feito. A necessidade do discernimento. A doutrina espírita nos ensina que devemos submeter todas as comunicações ao crivo da razão e da moral, né? Eu costumo dizer que você pega uma colocação e vai ajustando como se fosse um quebra-cabeças. Tem que bater lá no final. Se alguma coisa não bater, isso não faz sentido, né? E se a gente começar a colocar tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê no crivo da razão, lembrando sempre, né, Espiritismo é fé raciocinada, crivo da razão, nós vamos, até na nossa vida pessoal e material, saber discernir aquilo que é certo e aquilo que não é. Kardec nos alerta em obras como o Livro dos Médiuns, que os espíritos se revelam por sua linguagem. Espíritos elevados falam com simplicidade, humildade e bondade. Você jamais vai ver um espírito elevado, de cara feia, falando grosso e dando bronca nas pessoas, tá? Espírito elevado não faz isso, não faz. Trata com doçura, trata com carinho, acolhe, principalmente acolhe aquele irmão que o procura, certo? Espíritos inferiores revelam-se por orgulho, vaidade, contradições e incentivo ao mal. Eu já passei por uma entrevista e eu não sabia, até então, não sabia discernir o que era verdade e o que era mentira. Muito tempo depois, por conta do estudo e do conhecimento, em um belo dia eu me lembrei de uma entrevista com um espírito e aí caiu a realidade disso aqui, as contradições, né? Do meio da entrevista para frente as contradições vieram, mas até então eu, ignorante espiritual, não soube identificar essas contradições. E depois de muito tempo, um dia na minha casa, lembrando disso, eu falei, é verdade. E aí a gente consegue discernir que o espírito não é de luz, e não era mesmo. Portanto, meus irmãos, o critério não é o nome que o espírito apresenta. Eu posso muito bem chegar e falar, olha, eu sou Chico Xavier. E aí? Né? Não é o nome, mas o conteúdo da mensagem. Temos que estar atentos ao conteúdo da mensagem que esse espírito vai nos transmitir, né? O conteúdo tem que ser racional, a fala tem que ser branda, né? Tem que ser acolhedora, para que possamos identificar que o espírito realmente é de luz. Um espírito pode dizer que é um grande personagem histórico, ou um espírito de luz, mas se suas palavras não refletem o bem, a lógica e a moral elevada, devemos rejeitar, né? Então, já falamos sobre isso. Os perigos da credulidade. Acreditar em tudo sem análise pode nos levar a sérios equívocos, mistificações espirituais, orientações erradas, decisões prejudiciais e desvios do caminho do bem.
Como que a gente vai identificar, né, que o nosso mentor está falando para a gente uma coisa coerente, está orientando o seu paciente, o paciente que está ali passando pela entrevista, de maneira coerente? Como? Através do conhecimento, meus irmãos. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra, eu não vou conseguir discernir. Se eu não tenho o conhecimento da palavra espírita, se eu não leio o Evangelho, se eu não leio os livros dos Espíritos e as outras 4 obras, eu não vou conseguir criar esse discernimento. E pode ser que, como aquele irmão que veio aqui, eu esteja trabalhando com um obsessor, certo? Então, a gente precisa do conhecimento. A mediunidade, quando não acompanhada de estudo e vigilância, pode se tornar um campo fértil para as ilusões. Eu posso muito bem entrevistar uma pessoa aqui e criar um monte de ilusão na cabeça dela. Não, você vai ficar bem, você vai casar, você vai ser rica, você vai isso, você vai aquilo. Se eu não tenho o conhecimento, eu posso ser intuído a dizer isso para uma pessoa. Por isso, o Espiritismo não incentiva a fé cega, mas sim a fé raciocinada. Como provar os espíritos? A pergunta que surge é: como fazer essa análise? Como que a gente vai identificar, né, que aquilo que a gente está recebendo e transmitindo é coerente, é racional? Alguns critérios fundamentais: confrontar com o Evangelho de Jesus. Pega as informações na medida do possível e confronte com o que está no Evangelho, para você ver se faz algum sentido, tá certo? Tudo que contraria o amor, a caridade, o perdão e a humildade não pode vir de espíritos superiores, né? Se eu vou em um centro em que eu quero praticar o mal para uma outra pessoa e o irmão que me atende aceita, isso não é de luz. Isso não é de luz, né? Usar a razão. O ensinamento precisa ser lógico, coerente e equilibrado. Observar os frutos, como Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Uma mensagem que gera paz, consolo e crescimento moral tende a ser uma boa mensagem. Já aquela que gera medo, vaidade ou discórdia deve ser rejeitada. Verdade. Quando você é entrevistado em que o Espírito te acalenta e te passa tranquilidade, serenidade, te acalma. Às vezes as pessoas chegam aí, quem é entrevistador sabe disso, chegam aí no último grau de pilhamento, pilhados. E aí quando saem com tranquilidade, porque o irmão e você, que é o intermediário, fizeram com que esse irmão abrandasse. Evitar personalismos. Espíritos elevados não alimentam culto à personalidade, nem se colocam como donos da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? Só teve um cara que veio nesse mundo aqui que era dono da verdade. Os outros, ninguém é dono da verdade. Posso estar observando uma situação de uma forma e você pode me orientar de outra, e é aquela outra que é a certa. E eu tendo a certeza que a minha posição era correta, e não é. Temos que ter a humildade e a serenidade de aceitar
quando somos confrontados com uma segunda opinião. Podemos até discutir essa opinião racionalmente, né? Mas temos que aceitar. Aplicação na vida do médium e do trabalhador espírita. Para nós, trabalhadores da casa espírita, esse ensinamento é ainda mais importante. Devemos, novamente, pessoal, estudar constantemente. Depois da mediunidade, o estudo é a parte mais importante da doutrina, né? Se nós não temos o conhecimento, falei no início, como é que nós vamos saber interpretar o que os nossos mentores nos passam? Não vamos saber. Manter disciplina moral, isso é íntimo de cada um. Cada um sabe da sua condição moral e cada um tem que procurar elevar-se moralmente. Elevar-se moralmente. Isso é muito íntimo, né? Só nós sabemos realmente a nossa condição moral, né? Então isso é importante, manter a disciplina moral. Trabalhar a humildade. Temos que ser humildes, não submissos, humildes. Humildes a ponto de pedir perdão, humildes a ponto de aceitar uma segunda opinião, humildes a ponto de receber um desafeto, um desagrado e se manter calado. Essa é a humildade realmente. Eu costumo dizer que quando uma pessoa vem falar que você é isso, você é aquilo, você fica quieto, você não aceitou aquele presente. A pessoa levou de volta. Mas se você retruca e entra na situação, você aceitou, abraçou com o pé e com a mão, né? Muitas vezes, eu uso isso muito em casa e minha filha fica brava comigo. Agora não, ela já compreendeu. Mas no início era, por que isso, por que aquilo, eu ficava olhando para ela e fazia assim, tá? Nossa, ela pilhava. Aí você só fala, tá, não, eu estou concordando com você e você ainda está achando ruim. Então a gente consegue botar fim a uma situação de ira e uma situação de raiva às vezes, que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Ouvindo e no final concordando. Pronto. Não mudou nada, não resolveu nada, né? E se eu tivesse entrado na discussão, seria muito pior. Evitar a vaidade mediúnica. Olha, gente, isso é importante, hein? Vaidade mediúnica. Não. O meu mentor é muito melhor que o mentor de fulano. O meu mentor cura isso, o meu mentor cura aquilo. Nós temos que evitar isso. Todos estamos aqui com mentores capazes, uns menos capazes ainda, em processo de evolução, outros mais capazes, mas cada um na sua área de atuação, com plena capacidade. Aquela pessoa que fica lá no portão recebendo as pessoas, o mentor dela é totalmente capaz de filtrar tudo que vem da rua com os nossos pacientes. Por isso que ela está lá. É um trabalho mediúnico menor do que ser médico no centro cirúrgico? Não, não é. Pelo contrário, em muitas das vezes é um trabalho muito mais importante. Muito mais importante pela forma como a pessoa recebe quem está chegando. Nós só recebemos aqui pessoas com problemas. Ninguém vem aqui para festar, não é verdade? As pessoas vêm porque estão com problemas. E lá na frente tem que ter mentores capacitados para receber e filtrar as coisas que vão entrar aqui para dentro da casa. Então é isso, evitar a vaidade mediúnica.
Submeter comunicações à análise do grupo. Quando puder, comente, discuta. Se você não tem um grupo, se você tem 1 ou 2 amigos médiuns da casa, é importante que a gente, se tiver dúvida na informação que recebeu, a gente comentar e discutir. Às vezes uma terceira, segunda opinião vai aclarar aquilo que foi nos dito. A mediunidade é uma ferramenta sagrada, mas exige responsabilidade. Sabemos disso, né? A partir do momento que assumimos o compromisso com a mediunidade, temos que ser disciplinados. Disciplina. Isso é a responsabilidade que temos com os nossos mentores e com aqueles que vêm aqui nos procurar para receber ajuda. Se encararmos a mediunidade de maneira vil, vou quando quero, tem uma festa, não vou, né? A responsabilidade não está completa. Vigilância e reforma íntima. Não basta analisar os espíritos, é preciso também olhar para dentro de nós. Lembra que eu falei, né? A moral é uma coisa muito íntima, né? Nós temos que providenciar a elevação moral de nós mesmos, né? Porque muitas vezes atraímos espíritos conforme nossas próprias vibrações. Isso é claro, óbvio, e é a base do espiritismo. A gente aprende isso nas aulas de início, que a gente, se você está vibrando aqui, você vai atrair espíritos com o mesmo nível de vibração. Se você passa uma raiva, briga e cai o seu padrão energético, quem que você vai atrair? Aqueles que estão no mesmo padrão energético, né? Se cultivamos orgulho, atraímos espíritos orgulhosos. Revolta, atraímos espíritos perturbados. Vaidade, atraímos mistificadores, né? Mas se buscamos humildade, caridade e sinceridade é importante, meus irmãos. Doa a quem doer, sejamos sinceros, né? Desde que você esteja com a verdade, seja sincero. Lógico, em algumas situações não é possível usar de sinceridade, mas em assuntos recorrentes ao espiritismo é importante que sejamos sinceros. Passamos a sintonizar com espíritos mais elevados. Meus irmãos, não creias em todos os espíritos. É um convite à maturidade espiritual. Não é rejeitar o mundo espiritual, mas compreendê-lo com lucidez. Não é duvidar de tudo, mas examinar com responsabilidade. E eu ainda coloco mais uma coisa: responsabilidade e conhecimento. Quando temos o conhecimento, a análise fica mais profunda, fica melhor, né? Fica mais fácil da gente entender aquilo que está sendo colocado para nós. Que possamos desenvolver fé com razão, mediunidade com equilíbrio, espiritualidade com consciência. E acima de tudo, que possamos lembrar que a maior proteção contra o erro espiritual é a vivência do Evangelho de Jesus. Então, para não errarmos, vamos procurar seguir o Evangelho de Jesus, né? Vamos errar? Vamos, não somos perfeitos. Mas a partir do momento que iniciarmos, que começarmos a tentar viver o Evangelho de Jesus, nós já estaremos elevando a nossa moral, o nosso espírito, e erraremos menos, com certeza. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos conceda discernimento sempre.
Muito obrigado, meus irmãos.